A paz, Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, boa noite para vocês. Nesse momento eu vim trazer aqui um conteúdo, meus irmãos, que é de extrema urgência, né, nos dias atuais, porque Deus chamou nós como casa espiritual. Deus nos chamou, né, para nós se santificar a cada dia, entendeu? Não só nas vestes, né? Nós temos que se santificar, irmãos, em tudo. Porque a vinda do Senhor, ela já está próxima e nós temos que andar, né, como as prudentes, não como as loucas, não como as nécias. E vieram me perguntar aqui no canal se sexo oral é pecado, se sexo anal é pecado, né, e outros assuntos, irmãos. E assim, eu fiquei até um pouco receosa de trazer esse assunto aqui, mas a gente tem que pregar, né, sobre isso, a gente tem que falar porque assuntos de suma importância, né? Porque Deus, ele quer habitar dentro de um corpo puro, um corpo, né, santo. O Senhor, ele não habita em um templo sujo, um templo, né, onde as pessoas praticam todo o pecado de imoralidade, da carnalidade. Não tem como Deus entrar dentro de um corpo desse, entendeu, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer nessa noite? Você, né, que às vezes até no matrimônio, né, tá ali. A Bíblia diz que o nosso quarto, a nossa cama, ela tem que ser um leito sem mácula. O que é mácula, né? Irmãos, e tudo aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor, nós não devemos praticar, porque há pecados que conduzem ao inferno. Há pecados que conduzem, meu irmão, né, à morte. Então nós temos que vigiar muito. Eu quero trazer uma palavra aqui para o seu coração, tá bom? Que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A exortação à prática da santidade. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, aleluia, que como nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, aleluia, porque estáis inteirados de quantas instruções vós demos da parte do Senhor Jesus. Versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais das prostituições, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentis, que não conheceram a Deus. Aleluia. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude, aleluia, seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. Claramente é o vingador. Versículo 7 diz assim: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, ou seja, do corpo. Irmãos, nós temos que ser santo, porque Deus, ele nos ordena a ser santo, a santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Muitas pessoas dizem assim: ah, Deus, ele só quer o meu coração. Não, irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Deus, ele quer o corpo, ele quer a alma e ele quer o espírito. E você tem que estar preparado em tudo, irmãos, para a vinda do Senhor. Olha, nós vamos ser provados até no último instante da nossa vida, nós vamos ser provados. Então nós temos que andar inteiramente obedecendo, renunciando às imoralidades, às práticas, às mentiras, os enganos. Quantos crentes hoje em dia estão em cima dos altares, né, com engano, com mentira, entregando revelações da carne, sabe, falando coisas que Deus, ele não está mandando. Casais que praticam, né, ali no seu leito, aleluia, dentro do seu quarto, práticas imorais que não agradam a Deus. Irmãs, missionárias, pastoras que ficam, né, adorando ao Senhor no púlpito, né, com o microfone na mão, mas dentro de casa tá usando o microfone do esposo. Isso é pecado. Isso é pecado e conduz ao inferno. Como é que eu vou usar minha boca santa? Estou lá no altar adorando ao Senhor, aleluia, pregando para vidas, adorando para que meu louvor, aleluia, seja recebido pelo Espírito Santo de Deus e que possa também tocar aos corações. Como é que o meu louvor, aleluia, o Senhor, ele vai receber e ele vai operar no meio da congregação
comigo fazendo práticas imorais dentro da minha casa. Não tem como Deus usar um corpo velho imundo. Não tem como Deus usar um corpo sujo, impuro, que está praticando coisas ilícitas, que desagradam a Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos, irmãos, que andar íntegros, retos, entendeu? Na presença do Senhor, praticando não as imoralidades da carne. A nossa carne, irmão, se nós brincarmos, ela quer reinar. Ela quer reinar, mas eu e você temos que ser vigilantes em tudo. Sexo oral é pecado sim, sexo anal é pecado sim, isso conduz ao inferno. Então você que pratica esse ato, não faça mais isso. Quantas pessoas, irmãos, hoje em dia estão sendo deixadas levar pela emoção dentro das igrejas, em cima dos altares. Não tem mais a unção de Deus. Por que essas pessoas que são servas não tem mais a unção de Deus? Porque Deus, ele tira. Às vezes a pessoa começa no evangelho toda humilde, né, obedecendo, mas aí com o passar do tempo a pessoa vai, aleluia, vivendo relaxadamente, principalmente dentro da obra, fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, entendeu? Tendo atitudes, né, como casal, ou seja, com o esposo, né, tendo atitudes que Deus ele não gosta, não se agrada. Pessoas que andam com mentira, pessoas que roubam, que fazem coisa errada, rouba dízimo das igrejas. Como é que essas pessoas dizem que vai morar com o Senhor? Como é que essas pessoas dizem que vai morar no céu? Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. A porta da graça, ela é estreita. Lá não vai passar pessoas que andam na lascívia, que andam na vaidade, que andam na luxúria, que comete mentira, que comete engano, pecado, sabe, no corpo. Pecados que as pessoas cometem e acham assim, isso aqui não tem nada a ver. Irmãos, tem um demônio no inferno, que o nome dele não tem nada a ver. Né? Tem esse demônio sim lá no inferno, não tem nada a ver. E ele está atuando muito, porque muitas das pessoas que se dizem ser servas de Deus, eles praticam imoralidades que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que vigiar, irmãos, como casa espiritual. Nós não vamos subir de qualquer jeito, nós não vamos subir de qualquer forma. Você que usa o microfone da igreja e você fica usando dentro de casa com seu esposo, não faça isso, porque isso desagrada, entristece sim o Espírito Santo. É por isso que você perde a unção. É por isso que você não tem mais autoridade, porque você usa a sua boca é para adorar o Senhor. Amém? E o seu órgão lá é apenas para sair, não é para entrar nada. Aquilo ali causa, irmãos, doenças. Entendeu? Tem bactérias que vão adoecer você, vai adoecer o seu esposo se você praticar esse ato anal. Então você tem que vigiar, porque Deus não deixou isso aí. Deus não deixou essa parte para procriação. Deus deixou a outra, que é a normal, que é para procriação, para o casal, ou seja, casado, dentro do centro da vontade de Deus, usar para procriarem e ter as suas relações com decência e com ódio, como Deus ele quer. Quantos casais, irmãos, estão aí praticando toda imoralidade em cima da cama, né? Aí de noite tá lá dizendo que tá cheio do poder, cheio da unção, né? Cheio da autoridade. Irmãos, vigiem, em nome de Jesus, vigia, tá? Isso aqui é um conteúdo que ninguém fala, né? As pessoas não querem comentar sobre isso, sexo oral, sexo anal, não querem comentar, mas eu quero dizer para vocês que é pecado sim, e conduz ao inferno. Amém, meus irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia ela é muito boa. A gente não pode deixar de ler a palavra do Senhor, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece a verdade. Né? As pessoas dizem assim, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Isso aqui não tem nada a ver, Deus não tá nem pra isso não. Deus não tá preocupado com isso, Deus tá assim, irmão. Você tem que cuidar do seu corpo. Entendeu? Não é malhando dentro de academia não, tá? Porque tem irmã que passa o dia todo indo na academia malhando, ficando bonita, preparando o corpo, não sei pra quê. Porque se Jesus voltar hoje, como é que você vai ficar, seu corpo? Ou seja, você tá mais preocupado com a academia, com o seu corpo físico, né? Ser bonita, ser bela. E aí Jesus volta, e aí as coisas de Deus que é pra você fazer, você não faz. Não é verdade? Hebreus, capítulo 13. Aleluia. Vem aqui também. Aleluia, Jesus.
Irmão, nós temos que vigiar em tudo, em tudo. Olha aqui o que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 13. A exortação à paz e à pureza. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Ou seja, sem nós estar santos diante de Deus, sem nós estar puro, nós não vamos ver a face do Senhor. Nós temos que estar puro. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter pureza, nós temos que ter santidade. Entendeu? Ah, você quer dizer santidade? Irmão, ninguém aqui nesse mundo é perfeito, certo? Nós não somos perfeitos não, mas nós temos, irmão, que ter uma vida que agrada a Deus. Nós temos que ter uma vida que agrada ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Como é que Deus vai me usar nos dons, né? Como é que Deus vai me encher da sua autoridade? Como é que Deus ele vai encher-me, né, ali de unção? Como é que Deus vai me usar como um canal para vidas? Como é que Deus vai me usar na revelação? Se eu pratico coisas que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. Então é por isso que eu tô falando para vocês, irmãos, vocês, mulheres ou homem, né? Reveja suas atitudes, entendeu? Com a sua esposa. Pessoas que andam com mentira, que andam na carnalidade, nos pecados, nas vaidades, abandona essas coisas. Jesus ele já está às portas, Jesus está voltando. Você tem que estar preparado. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é isso que eu queria trazer, para o vídeo não ficar longo. Deus fiel e poderoso. É ser santo, irmãos. Sede santo como eu sou santo. Isso é uma ordem que o Senhor, ele deu, tá? Para nós que somos seus servos. Sede santo como eu sou santo. Entendeu? Aleluia. É isso que eu queria trazer para vocês. Não cometam tais práticas, tá? Somente a gente que é casado, quando a gente não conhece a verdade, quando a gente não conhece Jesus, às vezes até quando a pessoa tá no mundo, irmãos, quando a pessoa tá lá no mundo, arruma um namorado, arruma outra, aí você quer fazer, né, toda a pintura ali para poder agradar o homem, entendeu? Querer amarrar o homem em atitudes, né, que não agradam a Deus, entendeu? E isso aí conduz só ao inferno, né? Tristeza na tua alma, vazio, entendeu? E ninguém segura ninguém, irmãos. Não adianta a pessoa ir atrás de bruxaria, essas coisas para amarrar ninguém. Pode até amarrar por um tempo, né? Quando a pessoa é cega espiritualmente, que a pessoa não conhece Jesus, né? Ainda não aceitou a Cristo. Muitas pessoas procuram, né? Essas práticas, né? Fazem coisas, né? Ali na macumba, para poder amarrar uma pessoa, tá ali naquele relacionamento, mas fica ali por um tempo, depois o próprio inimigo faz a pessoa, né, se afastar da outra, bota outro no caminho de um, outro no caminho de outra, e aí, por aí vai a bagunça, né? E só Jesus liberta, irmãos. Só o Senhor liberta, só o Senhor salva. Amém? A palavra do Senhor diz, né, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, a gente começa a obedecer os seus ensinamentos. Você começa a obedecer os mandamentos do Senhor, né? A palavra do Senhor, quando Deus deu ali, né, as tábuas para Moisés, que o Senhor falou ali a respeito dos 10 mandamentos, muitas pessoas não cumprem os 10 mandamentos, né? É difícil, mas a gente tem que procurar viver uma vida que, dia por dia, você tem que procurar se santificar, procurar se revestir das armaduras de Deus, procurar estar pronto, né? Sempre ali na obra do Senhor. E se desviar, irmão, dessas práticas, dessas imoralidades. Tem tantas pessoas no mundo que estão aí nos adultérios, nas prostituições, ganhando dinheiro, né? Vocês veem aí essas mulheres, essas modelos, né? Andressa, né? Que vocês já sabem o sobrenome e tal. Mulheres que estão aí na prostituições, que estão ganhando milhões aí. Outras se desviaram dos caminhos do Senhor, estão aí nas prostituições, como vocês já sabem que eu estou falando. Né? Então a gente não pode julgar essas pessoas, nós temos que orar por elas, né? Deus dá um livre-arbítrio para a pessoa, irmão, fazer o que ela quer do corpo, né? Deus ele não obriga ninguém a servir ele, Deus não obriga ninguém a ir para o céu, só que Deus ele nos dá uma ordem, né? Que está aqui na palavra dele, nós obedecer a sua palavra, praticar a verdade, andar na verdade, ser puro, ser fiel, obedecer, né? Os líderes que é constituído por Deus na terra.
e praticar, irmão, sempre o que é certo, entendeu? Porque quando nós praticamos a verdade, quando nós vivemos na verdade, às vezes a gente pode passar por lutas, mas Deus, ele sempre passa conosco. Deus, ele sempre prepara o maná. Deus, ele vai usar alguém para te abençoar. Deus, ele vai fazer algo na tua vida. Deus sempre vai estar ali em prontidão para te ajudar. Embora às vezes o crente passa dificuldades, passa luta, mas ele passa com Jesus. E Deus, né, o Senhor ali, cada dia vai dando força, vai dando graça para a pessoa prosseguir na caminhada. Então seja fiel ao Senhor até a morte, né? E até a vinda do Senhor, porque a gente tem que estar assim, irmãos, firme com Deus, sabe? Eu fico sem palavras até desse assunto, porque é um assunto que a gente não vê ninguém discutindo, a gente não vê ninguém falando, né, sobre esses assuntos. Quando a gente tá cego, meus irmãos, quando a pessoa tá lá no mundo, eles fazem muito essas práticas, né? E a pessoa estando cega ali no mundo já entristece o coração de Deus. Imagina você, que é uma santa serva do Senhor, vai estar praticando tais imoralidades, aí depois você tá lá no altar, pulando, rodando, sapateando, entregando recado, e Deus sabendo dentro do teu ser que você tá fazendo coisas que não agradam a Deus, entendeu? Então, mude isso, né? Comece a rejeitar isso da tua vida hoje. Ah, mas meu esposo quer assim, meu esposo quer assado, meu esposo quer desse jeito, meu esposo só quer assim. Irmã, casamento a gente constrói no joelho, né? Debaixo de oração, de jejum e no joelho. Ah, mas se eu não fizer isso aqui, meu marido vai me largar. Ah, mas se eu não andar assim, meu marido vai me deixar. Que deixe, entendeu? Jesus é que não pode te deixar e nem você deixar Jesus, entendeu? Então, comece a partir de hoje, né, a obedecer a palavra, a obedecer aquilo que, aleluia, Deus quer que você obedeça. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não praticais a imoralidade. A Bíblia ela é bem clara em dizer que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os beberrões, os assassinos, entendeu? E todo aquele que pratica a imoralidade, ou seja, no corpo, né? Tem pessoas, irmãos, que praticam toda a imoralidade em cima de uma cama e é crente. Gente, isso não pode. Não pode. Ah, você tá querendo ser santa demais. Não, irmãos, não é questão de querer ser santa. Não é questão de vir aqui falar algo que, esse conteúdo que ela tá falando aí, eu não tô gostando disso. Irmãos, isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma realidade. Jesus, ele é santo, ele é puro. A palavra de Deus, ela fala e é bem clara que ele não habita em templo impuro, templo sujo. Essa casa aqui espiritual é morada do Senhor. Como é que o Senhor vai estar morando dentro do meu ser, né? E eu vou estar praticando imoralidade, praticando coisas que desagradam, entristecem o coração de Deus. Então reveja hoje essas ações, né? Essas coisas que você pratica. Você mesmo vê que... Você mesmo sente que às vezes assim, você fica triste quando você pratica tais coisas. Então reveja isso aí. Né, vigia, irmã, né, você já parou para analisar que às vezes você agrada o homem e quando a fé não valeu a pena aquilo ali que você fez e se entristeceu o coração de Deus? Então não faça isso porque você está prejudicando a sua saúde, entendeu? Aquela parte lá de trás ficou apenas para sair e não para nada, sabe, entrar nada, sabe, então não faça isso. Isso é para prostituta, isso é para pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas nós temos que orar por essas pessoas que estão lá no mundo, né? Cegas pelo inimigo, o inimigo está ali usando o seu corpo, entristecendo o seu corpo e conduzindo aquela alma para o inferno, porque Deus, ele bate no coração do ser humano, mas cabe ao ser humano abrir o coração para Deus poder operar e entrar dentro do seu coração. Eu sei que se eu for, irmãos, aqui procurar bastante passagens, eu vou encontrar bastante passagens e vou postar aqui para vocês. Mas esse é um assunto que a gente fala, mas a gente fica meio que receosa, entendeu? Mas quando a gente não conhecia a verdade, a gente praticava. Mas hoje, você conhecendo a verdade, procura não praticar mais, porque isso é pecado que conduz ao inferno.
E há pecados que é para morte, morte eterna. Entendeu? Então não brinca de ser crente. Não brinca de ficar falando de Deus, dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor tá falando nada. Não brinca. Vigia nas práticas que você faz em cima de uma cama. O leito, ele tem que permanecer sem mácula, ou seja, sem prostituições, sem coisas, né, ali que, sem práticas, você tá ali praticando coisas que entristecem o coração de Deus. Então não faça isso a partir de hoje mais, tá? Aquela parte de trás ficou para sair. A sua boca, ela é santa, é para adorar o Senhor. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Ah, mas eu tenho que ser radical. Ah, eu tenho que ser assim. Ah, eu tenho que inovar dentro do meu casamento. Irmãos, esse negócio de inovar, não é que você vai virar uma santa, ficar meu senhor, chama teu marido de meu senhor. O marido chamando a mulher, vem cá, minha senhora, bora aqui ter um momento aqui. Não, irmãos. É tudo com decência e com ordem. Quando um casamento que é verdadeiramente cristão, os dois estão de comum acordo, né, viver debaixo de oração, e eles estão em acordo em tudo, tudo vai bem, sabia? Agora, quando tem desconcordância, o marido quer de um jeito e a mulher quer se santificar e quer agradar a Deus, continue agradando a Deus, irmão. Não vá pelo que o homem quer. Porque a salvação, ela é individual. Se você não vigiar, você vai ser lançado no inferno. Entendeu? Então tem que vigiar. Seja pura, como o Senhor, ele te quer, santa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus, em nome de Jesus, venha te dar sabedoria, que Deus, em nome de Jesus, venha te fortalecer, te dar graça, te dar ânimo e renovar as tuas forças. E não pratica imoralidades sexuais, porque isso entristece o coração de Deus. A Bíblia, ela fala que ficará de fora todo aquele que pratica a imoralidade. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria trazer para vocês. Depois eu vou estar me aprofundando mais aqui em mais passagem e trazer para vocês. Esse aqui é apenas um videozinho curto falando sobre isso, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. E procura vigiar, procura obedecer a Deus, procura andar em integridade como Deus ele quer, tá bom? E as tuas orações, irmãos, elas têm que ser ouvidas. Quando a gente pratica coisa que entristece o coração de Deus, você pode prestar atenção que quando você ora, parece que a sua oração ela não flui. Parece que a sua oração ela fica ali, ó, do teto para baixo, ela não sobe. Você não sente, sabe, aquele algo da parte do Senhor dentro do seu ser. Porque você mesmo reconhece que está errando em alguma coisa. Entende? Então procura andar como Deus te quer. Sede santo como o Senhor é. Essa foi a palavra que ele deixou para nós, seus servos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor, e até o próximo vídeo.